Now, the Robert Pickton tapes. The serial killer comes close to admitting multiple murders in a newly released video of a police interrogation, but Pickton stops short of a complete confession. The 11-hour interview shows Pickton saying that he had one more apparent killing in mind, but it didn't happen because he says he got sloppy. A News reporter Eric Thompson has the latest. Escritório Criminal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Em 1970, Pickton herdou, junto com o irmão David e a irmã, uma propriedade rural de criação de porcos em Port Coquitlam. Ele e seu irmão administravam a fazenda quando registraram, em 1996, uma organização sem fins lucrativos, chamada Palácio dos Porcos, com o objetivo de organizar eventos especiais, festas e espetáculos. Pickton e o irmão, David, eram conhecidos por esbanjarem dinheiro em festas no Palácio dos Porquinhos. As noites incluíam sempre prostitutas, muito álcool e drogas. Bill Hiscox, empregado da fazenda, foi o primeiro a tentar denunciar os atos cruéis que ocorriam no Palácio dos Porcos. Mas como Hiscox era viciado em drogas e um reles funcionário, a polícia não deu muito ouvidos para ele, com exceção de 2 policiais que estavam na delegacia, enquanto Hiscox fazia suas declarações. Hiscox chamou a fazenda de um lugar sinistro, enfatizando que o local era muito sujo e com um ar misterioso. Ele também descreveu Pickton como um tipo quieto, difícil de manter uma conversa, cujo comportamento estranho ocasional chamava a atenção. Após ouvirem Hiscox, a polícia passou a observar os irmãos Pickton, mas principalmente mantiveram suas atenções em Robert, que havia sido alvo principal das denúncias de Hiscox. Em meados dos anos 1990, investigadores passaram a observar que diversas mulheres, geralmente prostitutas, usuárias de drogas, de origem indígena, de Vancouver, estavam desaparecendo. Vários agentes do Departamento de Polícia de Vancouver começaram a suspeitar que um serial killer estava agindo. Um deles foi o inspetor Kem Rosmo. Kem disse que esse número começou a crescer em 1996. 1997, e também em 1998. Pensou que a única explicação para aquilo era que fosse um caso de assassinato em série. Em julho de 1998, Kem foi substituído por Loemo Senyer, o novo investigador designado para resolver os 17 primeiros desaparecimentos, que recebeu uma ligação telefônica feita anonimamente, na qual o nome de Robert Pickton foi citado. Anos depois, Senyer admitiu que Pickton era seu homem em potencial, porque meses antes, ele havia sido acusado de ter atacado uma prostituta de nome Wendy Lane. A polícia já rastreava Pickton, quando em 6 de fevereiro de 2002, conseguiu um mandato de busca por armas de fogo ilegais na fazenda, e, depois de levar os irmãos Robert e David, sob custódia, obteve uma segunda ordem para vasculhar o local como parte da operação que investigava o desaparecimento das mulheres da região. Foram encontrados na fazenda itens pessoais, incluindo uma prescrição para um inalador de asma, pertencentes às mulheres desaparecidas, foram encontrados na fazenda, que foi isolada pela Real Polícia Montada do Canadá. No dia seguinte, Pickton foi acusado por posse de arma de fogo sem licença e mais tarde libertado, porém mantido sob vigilância. Porém, o que Pickton não sabia é que a polícia seguiria vasculhando toda a área da fazenda. Os investigadores começaram a fazer escavações na fazenda, encontrando inicialmente os corpos de 15 mulheres. Em 22 de fevereiro, Pickton foi preso, acusado de 2 homicídios em primeiro grau pelas mortes de Serena Abotswai e Mona Wilson. 2 de abril, foram adicionadas mais 3 acusações pelos homicídios de Jacqueline MacDonald, Gianni Roque e Heather Bottomley. Uma 6ª acusação do homicídio, de Andrea Joesbury, foi feita em 9 de abril, seguida por uma 7ª de Brenda Wolfe. 20 de setembro, mais 4 acusações foram adicionadas, pelas mortes de Georgina Papin, Patricia Johnson, Ellen Hallmark e Jennifer Furminger. Mais 4 homicídios, de Heather Chinnick,
Tanya Holick, Sherry Owen e Inga Hall surgiram em 3 de outubro, elevando o total a 15, transformando o caso na maior investigação de um assassino em série na história do Canadá. Em 6 de maio de 2005 foram adicionadas mais 12 acusações, pelas mortes de Cara Ellis, Andrea Boravin, Deborah Lane Jones, Marnie Frey, Tiffany Drew, Kelly Kowski, Sarah de Vries, Centenha Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Melnick e uma mulher não identificada, elevando o total a 27 acusações de homicídio em primeiro grau. Em janeiro de 2007, um jornal regional escreveu: durante as buscas à fazenda de Picton, a polícia encontrara num frigorífico os crânios e outras partes do corpo de 2 das vítimas. As cabeças foram cortadas ao meio, verticalmente. Junto dos crânios, que tinham marcas de balas, estavam as mãos direita e esquerda, bem como a parte de frente dos 2 pés de cada uma das vítimas. Foi então que ficou claro para a polícia qual era o modus operandi de Picton. As vítimas eram atraídas para a fazenda de Picton com a promessa de dinheiro ou drogas em troca de programas sexuais. Elas eram então atacadas, algemadas, estranguladas ou mortas a tiros, tendo depois os corpos retalhados num moedor de carne. Algumas vezes seus corpos moídos eram jogados aos porcos. O perfil das vítimas, por sua vez, eram prostitutas, geralmente de origem indígena, viciadas em drogas, e que Picton conseguia trazê-las para dentro de seu matadouro. Seguindo com as investigações, a polícia encontrou nos relatórios policiais um inquérito arquivado. Este inquérito havia sido instaurado contra Robert pela tentativa de homicídio de Wendy Lane em 1997. No entanto, a acusação foi arquivada em janeiro de 1998, porque ela tinha problemas com drogas e a justiça considerava a mulher instável demais para testemunhar. As roupas e botas de borracha que Picton usava na noite em que atacou Wendy haviam sido confiscadas pela polícia e deixadas numa base policial por mais de 7 anos, sendo que só em 2004 passaram por testes de laboratório que mostraram que o DNA de 2 mulheres desaparecidas estavam nos itens recolhidos. Wendy foi ouvida novamente pela polícia em 2013 e 2006, quando relatou que após ter feito um programa sexual com Picton, ao estar debruçada sobre uma lista telefônica, ele a atacou. Ela conseguiu se defender com uma faca, tendo fugido e pedido ajuda na estrada. Os ocupantes do carro que pararam para ajudá-la relataram em depoimento que ela vinha descendo cambaleando pela calçada, dizendo: "Me ajude." A esta altura a polícia não tinha mais dúvidas, só restava protocolar o seu julgamento. A data para o julgamento das primeiras 6 acusações foi inicialmente agendado para 8 de janeiro de 2007, mas foi depois adiado para 22 de janeiro. Nessa data, Picton enfrentou acusações de homicídio em primeiro grau pelas mortes de Frey, Abotswai, Joesbury, Wolf e Wilson. 9 de dezembro de 2007, o júri deu o veredicto de que Picton não era culpado de 6 acusações de homicídio em primeiro grau, mas que era culpado de 6 acusações de homicídio em segundo grau, o que corresponderia à prisão perpétua. No dia 11 de dezembro de 2007, o juiz James Williams sentenciou Picton à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em 25 anos a pena máxima para um homicídio de segundo grau. Em 2008, familiares das vítimas queriam que a fazenda onde os crimes aconteceram fosse transformada num memorial. No entanto, o governo da Colômbia Britânica havia desapropriado a propriedade para pagar as custas da investigação e julgamento do caso. Após anos preso, em meados de 2018, Picton foi transferido para a prisão de segurança máxima, Port Corion em Agassiz, no Quebec. Robert Picton morreu no dia 31 de maio de 2024, aos 74 anos, após ser atacado e ferido no dia 19, por um outro preso, na prisão de segurança máxima onde cumpria a pena.
Após a agressão, ele chegou a ser levado a um hospital para tratamento, mas acabou falecendo. Mesmo após a sua morte, o que ele fez permanece como lembrete sombrio do que a humanidade é capaz de fazer. A morte de Picton trouxe um fim, mas deixou cicatrizes que continuarão contando história.